das pessoas, principalmente preventivo. Ele pode evitar muitos problemas mais graves, mas é exatamente aí onde a gente falha, né? Eu tinha um tio que ele, para não ir ao médico, ele dizia o seguinte: quem procura acha. Então ele não procurava para não achar. A lógica dele era essa, né? Já partiu, né? Então foi um erro estratégico tremendo. E, obviamente, a sociedade moderna, o avanço da tecnologia na área de medicina faz com que seja possível rastrear e identificar no início muitos dos problemas que já tiraram a vida de muita gente por aí. E é sobre isso que a gente quer falar. Você faz check-up? Você cumpre aí essa etapa importante? Dá uma pausa só para você. A importância de fazer um check-up mesmo sem sentir sintomas. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o médico Bruno Viana. Ele é médico clínico para abordar essa situação. A gente tem o dia de comemorar, de comprar roupa para festa, tem o dia de se preparar para o casamento, tem o dia que vai trocar de carro para quem pode, tem o dia que vai comprar o celular. Todo dia você tem sempre um dia e programa na sua agenda. Mas quase todos, Bruno, não têm o dia de fazer o check-up. Isso pode custar a vida da pessoa, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia Marcos, Thaís e todos os ouvintes. Isso é verdade, Marcos. Hoje se criou durante muito tempo uma tradição da medicina curativa. Então, muitos pacientes com costume apenas de resolver quando algo estivesse incomodando, né? A dor, né? Não tô sentindo nada, não tô não sentindo procuro, nada, então não tô precisando ir ao médico, né? E a gente sabe que isso é um grande erro, como você citou, o caso do seu parente que não ia ao médico para não procurar doença. Para não achar doença. E, na verdade, não encontrar a doença não lhe livra dela. Se a doença está ali silenciosamente, como muitas doenças se desenvolvem no organismo humano, se você não encontrar, ela não vai deixar de aparecer. Então, inclusive, a grande maioria das enfermidades, quando descobertas de forma preventiva, no início, então a grande maioria tem um controle, tem cura, e isso garante aí uma sobrevida. Hoje em dia, a gente percebe que atualmente a expectativa de vida do ser humano subiu muito, principalmente no Brasil, no Nordeste, né? Há pouco tempo atrás, a expectativa de vida era 40, 50 anos. Hoje, você já vê muitos idosos com 70, 80 ou até mais, 90 anos. Graças ao avanço também da ciência, tem ajudado, contribuído, e também com a mudança de hábitos da população. A gente tem visto realmente muita mudança de comportamento. Agora, doutor Bruno, quando a gente fala em check-up, a gente está falando simplesmente de fazer exames, ou um bom check-up começa sempre pela consulta médica? Sim, o próprio ato de se procurar o médico, principalmente o clínico geral, que é aquele médico que entende um pouco de tudo, das doenças de vários sistemas, né, como pressão alta, diabetes, doenças renais, cardiovasculares. A princípio, elas começam com sintomas bem gerais. E o exame de check-up hoje, a gente, como clínico emergencista, e a gente lida com os dois lados, tanto na consulta preventiva, que o paciente procura a gente sem estar sentindo nada, justamente para que ele não vá me procurar no outro lado, na emergência, quando ele não se preveniu, não fez exames de check-up e alguma doença que vem ali de forma silenciosa se desenvolveu ao ponto de causar algo, uma emergência médica que poderia, em muitos casos, ter sido evitada caso esse paciente tivesse procurado atendimento lá atrás, ou algum tempo atrás, e a gente já fosse ali identificando alguma alteração que pudesse já prevenir para que ele tivesse lá na frente alguma doença cardíaca, doença coronariana ou AVC, que são as principais doenças que a gente atende hoje, que matam, né, no Brasil e no mundo. E outras doenças dos outros sistemas, como o sistema urinário, sistema sanguíneo, doenças que no início você não sente nada ou tem apenas alguns sintomas leves, né? E a pessoa em casa
não consegue identificar se tem ou não alguma doença. E eu costumo dizer que o fato de você não descobrir não vai lhe livrar da doença. Não vai lhe livrar. Pois é. Ó, vamos considerar que eu siga lá esse padrão que esse meu tio lá no passado tinha de não procurar para não achar. E aí a gente marcou uma consulta, eu tô lá na anamnese, conto exatamente esses detalhes para vocês. Ó, vendo uma família que não tem tradição de fazer isso, mas perdi um tio lá por problema na próstata. Se descobriu também que ele era diabético, enfim, eu vou dando lá a anamnese da minha vida e da minha vida familiar. Isso vai servir de elemento para você. E aí você vai pedir uma bateria de exames, como é que funciona isso? Isso, a gente já no protocolo que a gente já montou, né? Nesse tempo que a gente já está em atendimento clínico, a gente ouve o paciente se tem alguma queixa específica ou não, e a gente já tem ali um protocolo que investiga, a gente investiga praticamente todos os sistemas, né? A gente são elementos do sangue que acabam mostrando os hormônios de tireoide, hormônios da próstata, no caso do homem, hormônios ovarianos, no caso da mulher, colesterol, triglicerídeos, Tudo que no são sangue, só no sangue. tudo no sangue. Esses são elementos básicos que Olha costumam nos mostrar com algumas pequenas alterações. Rapaz, aqui já está tendo alguma coisa, vamos olhar isso aqui, isso aqui já deu alguma... Mas eu não estou sentindo nada, mas é porque nesse nível de alteração você ainda não vai estar sentindo. E além desses exames sanguíneos, existem os exames de urina, exames de fezes, exames de imagem. Sangue nas fezes, né? Que agora tem que investigar isso, né? Exatamente. Os exames cardiovasculares, como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, exames de imagem como ultrassonografia, tomografia, e a gente vai avançando de acordo com o que a gente vai percebendo do perfil de cada paciente. Exames de colonoscopia, que a gente investiga já a questão do intestinais, as questões intestinais, a endoscopia, que você vê também o estômago, se tem alguma alteração inicial, depende muito Tradução daquilo. para você que está acompanhando, tá? Colonoscopia por baixo, né? Endoscopia por cima, pela boca e o outro pelo ânus, para ficar claro, para você não ter medo, que é isso mesmo, hoje a tecnologia faz isso. E a gente está ali justamente para direcionar o que cada paciente está precisando naquele momento. Depende muito da idade, depende muito do hábito de vida, se tem alguma comorbidade familiar, história familiar de alguma doença. Por exemplo, você citou aí o câncer de próstata, que é uma patologia muito frequente, né? E que mata muitos homens hoje em dia, e que no início você não tem ali nenhuma alteração inicial. O cara pensa que está tudo bem, e existe já ali uma alteração, uma neoplasia, um câncerzinho silencioso surgindo. A gente recentemente atendeu uma paciente na urgência em que a queixa dela era uma senhora jovem, em torno de 50 e poucos anos para 60 anos, e a queixa dela era apenas um sangramento uterino. Então, a princípio, ela tinha ali descoberto com a ginecologista um pequeno sangramento, um pólipo, foi feito, que isso aí já era mais da especialidade, mas ela acabou indo para a urgência com essa queixa. E a gente, na urgência, investigou, fez alguns exames, e se descobriu que essa paciente já tinha um câncer de endométrio com metástase para outros órgãos, ou seja, houve aí uma falha no momento de se investigar inicialmente lá atrás, pequenas alterações que provavelmente o paciente não deu muita atenção, achou que não era nada, e isso foi silenciosamente se desenvolvendo. Quando a gente fez ali a ressonância, que é um dos exames também que a gente usa, dependendo de cada caso, infelizmente, a paciente já estava num estado avançado de um câncer de endométrio, e ali, para que a gente consiga a cura, ali já é muito mais complicado. Se só tivesse no endométrio e se tivesse descoberto antecipadamente, você fazia uma cirurgia de recorte naquele órgão doente, faria o tratamento preventivo, né? Que tem ali toda a profilaxia ligada ao protocolo do câncer,
e, obviamente, ela teria uma perspectiva de recuperação diferenciada. Quando você fala metástase, é porque saiu de um órgão, foi para outro. Isso cria complicadores, é isso? Exatamente. O estágio de metástase já significa que, em outros termos populares, que a doença infelizmente espalhou pelo organismo. Olha aí, quando tá ela vendo? vai se espalhando, ela sai daquele órgão-alvo inicialmente, que a gente chama de câncer primário, e já começa a afetar outros órgãos e outros sistemas. E quando já chega nesse nível, dependendo do estágio que está ali, já vai cada vez, quanto mais espalhar, mais difícil de você conseguir a cura. Inicialmente, como você falou, a grande maioria dos tumores e dos cânceres a gente consegue com cirurgias ou até quimioterapia ou radioterapia. Inicialmente já eliminar aquele foco inicial, mas para isso tem que ser descoberto no início. Câncer de próstata, câncer de mama, que são os dois, né, maiores pilares aí dos cânceres, tanto em homem quanto em mulheres. A gente está falando aqui muito da preocupação de surgimento de câncer, mas tem muitas outras doenças, né, doutor Bruno, que preocupam, que são silenciosas igualmente, podem ser silenciosas, como hipertensão, diabetes, doenças ósseas, então, doenças que envolvem hormônio, alterações endócrinas. Gente, o que tem de gente tomando medicação aí, se automedicando, sem ter noção de como isso altera a sua atividade metabólica, os seus hormônios, como o seu corpo funciona. E isso pode desencadear tantos outros problemas na vida. Então tá aqui o doutor Bruno hoje para fazer esse alerta. Check-up é para todo mundo, a ideia e o objetivo é para todo mundo, uma vez por ano. Se você tiver fator de risco, problema com situação aí na família de pai, mãe, com histórico de doenças como câncer, hipertensão, precisa investigar com mais cuidado, fale com o seu médico, procure aí entender como deve ser direcionado o seu check-up. Ele deve ser individualizado. Nunca o check-up é igual para todo mundo. Entendam isso, porque eu já ouvi tanto médico falar sobre isso. Então, porque o vizinho faz sempre no check-up a ressonância e a tomografia. Por que o senhor não passa? Não, gente. A gente não precisa fazer exame em excesso, tá? A gente precisa fazer o exame que é indicado para o nosso histórico, para o que é avaliado ali na conversa com o médico. Então, o doutor Bruno está aqui mais uma vez para fazer esse alerta. Vai voltar outras vezes para a gente bater esse papo, que é sempre importante aqui no Jornal da Mix. Considerações finais? Acho que é importante a gente fazer esse alerta, né, doutor? Com certeza. Você tocou um ponto aí muito importante. Hoje em dia, muitos tratamentos são muito difundidos e as pessoas hoje andam tomando medicações sem orientação médica, medicações para emagrecimento, hormônios. Então, assim, um amigo indica para o outro, sugere para o outro e em nenhum momento ali o paciente passa pelo médico. Vai um amigo indicando pro outro, vai na farmácia, compra, só vai no médico. Que agora é Instagram, pô. O cara não vai lá nem com o amigo mais na mesa do bar. Sai ouvindo no Instagram. Não, o médico das pessoas é como o amigo tá. Eita, amigo, você emagreceu, tá saudável, você tá fitness, eu quero esse negócio aí que você tá tomando. É o olhar né? do outro. Tá pra ouvir no Instagram. Vou mandar pra você. Manda. Então, muitas vezes só vai ao médico quando deu errado, quando começa a sentir alguma coisa. E essa questão do cuidado dos exames, a gente ouve, às vezes, o pessoal diz que não, fui ao médico, fiz um monte de exame e não deu nada, perdi meu tempo. Não, mas a gente tem que ir justamente para não dar nada. Eu faço o susto, o cara manda pra mim do Instagram assim, rapaz, eita, você não viu não? Ele tá sabendo não? O cara do Instagram morreu, cara. O cara fica num susto tremendo. Doutor Bruno Viana, obrigado pela presença. Boa semana, até a próxima. Vamos fazer check-up que é fundamental. Um abraço, até a próxima. E um recadinho aqui para vocês. Enquanto alguns pagam muito caro por um carro elétrico